Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques dessa segunda-feira. O plantio da safra de soja ganhou ritmo e já supera a média histórica para o período no Brasil. Pesquisa do Banco Central mostra aumento da previsão de crescimento da economia em 2019. Eleições na Argentina. Vitória de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner aumenta a preocupação com a volta de barreira à exportação de grãos no país vizinho. E mais, você vai ver os melhores cafés de 2019, premiados pela Cochupé. O Mercado e Companhia já está no ar. O plantio da safra de soja 2019-2020 no Brasil atingiu 30,7% da área projetada até a última sexta-feira, de acordo com o levantamento da consultoria Safras e Mercado. Os dados indicam que a semeadura está atrasada frente ao ano passado, mas já supera a média das últimas 5 safras. O plantio da soja safra 19 e 20 chegou a 30,7% da área de 36 milhões e 800 mil hectares projetada pela Safras e Mercado, o que indica um ritmo de trabalho mais lento na comparação com o mesmo período do ano passado, quando 44,4% da área estava semeada. No entanto, os dados já superam a média das últimas 5 safras, que é de 28,7%. O Paraná ainda apresenta atraso nos trabalhos. Até a última sexta-feira, 36% da área estava plantada, ante 50% do ano passado e 41% da média para o período. Já Mato Grosso registrou plantio em 42% da área, que apesar de indicar atraso em relação ao ano passado, está adiantado em relação aos 28% da média das últimas 5 safras. Em Mato Grosso, os agricultores também conseguiram intensificar o ritmo do plantio da soja. Mais de 64% agora das lavouras estavam semeadas até a última semana, segundo o levantamento do IMEA. Vamos direto até Mato Grosso, Cuiabá, onde o Luiz Patroni tem os detalhes desta área semeada que já supera a média das últimas 5 safras. Começou lento, mas agora ganhou ritmo o plantio por aí? Exatamente, Keren. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O pessoal intensificou o plantio assim que as chuvas deram condições, ou seja, garantiram a umidade necessária no solo. O pessoal colocou aí todo o maquinário disponível para recuperar esse tempo perdido lá no início e aí sim conseguir fazer bons números para garantir aí já boa parte ou quase totalidade da área necessária ser plantada agora para garantir a janela ideal para a segunda safra, tanto de algodão quanto de milho. Os produtores plantaram, como você disse até agora, 64,5% da área total prevista. Só na última semana foram mais de 2 milhões e 200 mil hectares cultivados aqui no estado e agora no total, Keren, já são mais de 6 milhões e 300 mil hectares cultivados com soja aqui em Mato Grosso. Considerando que 1 milhão e 100 mil aproximadamente vão para algodão na segunda safra e cerca de 4 milhões e 970 mil para milho, ou seja, já teria a área disponível aí garantida para a segunda safra no momento ideal, na janela ideal. Isso é claro considerando os números totais, não considerando aí caso a caso. Agora o importante é que o ritmo já se recuperou, está maior do que na média das últimas 5 safras, que estava em 48% aproximadamente, e perde a exemplo do que acontece no país, claro, para a safra passada, onde o ritmo foi muito intenso desde o início do cultivo. Muitos produtores já terminaram o plantio, a exemplo do Clairton Pavlak, lá de Nova Mutum, que mandou algumas fotos para a gente vai ver como está a situação por lá. Olha só. Na fazenda Santa Cecília, em Nova Mutum, as máquinas praticamente não pararam nos últimos dias. O plantio por lá começou no fim de setembro, quase uma semana mais tarde que previsto. Quando as chuvas voltaram a cair, o trabalho deslanchou. Todos os 1.800 hectares foram semeados, segundo o agricultor Clairton Pavlak, que está animado com um bom desenvolvimento dos primeiros talhões cultivados. É isso, Keren. Pessoal, então agora torcendo para que o bom desenvolvimento continue com o tempo ajudando, chovendo aí na hora certa. Claro que lá na frente, na colheita, é importante que não chova para não atrapalhar aí sim a segunda safra, que está com a janela por enquanto aí praticamente garantida, Keren. Alberto Fernandes venceu no primeiro turno as eleições presidenciais na Argentina, tendo a ex-presidente Cristina Kirchner como vice na chapa. O presidente eleito traz de volta à esquerda o poder no país depois de apenas um mandato de alternância com o liberal Maurício Macri. Vamos ver. A chapa composta por Alberto Fernandes e a ex-presidente Cristina Kirchner venceu a eleição presidencial por 48% dos votos.
Advogado e há anos afastado da política ativa, o desempenho de mais destaque de Fernandes foi como chefe de gabinete de Néstor Kirchner entre 2003 e 2007, assim como de Cristina em 2008. Um dos planos do presidente eleito para estancar a crise econômica é um projeto de congelamento de preços por 180 dias e garantir um aumento salarial de emergência. Fernandes discursou na noite de ontem e aceitou o convite de Macri para o diálogo. A única coisa que me preocupa é que os argentinos deixem de sofrer. Nosso compromisso é com cada um dos argentinos e argentinas, disse. Maurício Macri reconheceu a derrota. Vamos seguir trabalhando juntos pelos argentinos. Felicitei Fernandes e o convidei para uma transição ordenada, disse o atual presidente, amenizando rumores de uma transição conturbada. A eleição também garante a Cristina Kirchner uma cadeira no Senado, o que assegura a ela imunidade parlamentar. A ex-presidente enfrenta uma série de acusações de corrupção. O partido de Macri manteve o controle da capital, Buenos Aires, com a reeleição de Horácio Rodrigues Larreta. Os argentinos renovaram ainda 130 dos 257 deputados e 24 dos 72 senadores. Vamos avaliar os impactos da eleição na Argentina para o agronegócio. Lembrando que a Argentina é uma das principais exportadoras de soja em grão, de milho, também de farelo de soja, de óleo. A análise vai ficar por conta do professor de agronegócio da USP e da Fundação Getúlio Vargas, Marcos Fava Neves, que está conosco para analisar os impactos da vitória da esquerda na Argentina para as cadeias do setor agropecuário. Boa tarde, seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Kelly. É um prazer estar falando com vocês. Muito obrigada. Primeiramente, quais são os impactos que a gente pode estimar? Há no mercado agrícola hoje um temor de que a Argentina volte a colocar barreiras às exportações de grãos, as chamadas retenções. Avalie esse cenário, por gentileza. Bom, antes de mais nada, tem que dar os parabéns para o povo argentino, um processo democrático pacífico, com ampla participação, com a presença de elegância nas eleições. O presidente Macri já reconheceu sua derrota, ofereceu toda a ajuda para o vencedor, e é assim que deve ser na democracia, né? E não vir com aquela conversa de golpe, de fraude, ganha, perde, ganha, perde. Então eu acho que o processo foi bonito na Argentina e muda o lado outra vez. Agora vem um governo que é um governo de linha mais de, vamos dizer assim, de esquerda. O governo Macri tentou ser de linha mais direita, mas aparentemente não foi bem. E um recado que fica muito importante é que, independente do direcionamento econômico, políticas de inclusão e de geração de oportunidades às pessoas não podem ser deixadas de lado, né? E o Chile é um exemplo que vem vindo muito bem na economia, com um receituário de privatizações e uma série de coisas, mas que a população se sentiu de fora. Então, o grande desafio nosso é buscar o meio do caminho, promover as reformas estruturantes e trazer a criação de oportunidades para as pessoas. Para o agronegócio, o que você falou é o meu medo principal para a Argentina, porque esses governos eles vão precisar de arrecadação para promover aumento salarial e outras coisas que vocês falaram muito bem aí na abertura do programa. Como é que eu faço aumento de arrecadação se a economia não cresce, né? Eu vou ter que aumentar o tributo em cima da atividade econômica existente. Então, o olho gordo vai ser, na minha opinião, em cima do agronegócio argentino. Não deu certo isso lá atrás e tende a não dar certo outra vez, né? Eu tenho essa suspeita, mas eu torço para que isso não aconteça lá na Argentina, que é a volta das retenções, né? Que é a política de tributar as exportações, que levou a Argentina, inclusive, você lembra muito bem, a virar importadora de carne, né, por conta desse problema. Eu diria que entre as ameaças todas que um governo com esse alinhamento político e ideológico tem, essa é uma das principais. Agora, qual é o ponto de contágio entre esse risco da Argentina voltar a ter as retenções e o agro brasileiro? De que maneira podemos ser contagiados? Até porque temos aqui o governo Bolsonaro, que não demonstra muita simpatia também com a ideologia da esquerda, agora vencedora nas eleições presidenciais. De que maneira isso pode afetar o agro do Brasil? Bom, antes de falar da questão política, eu acho que vale a pena a gente comentar da questão econômica.
O agronegócio argentino, ele é complementar ao brasileiro e vice-versa, nós precisamos uns dos outros. A economia brasileira e a economia argentina se beneficiam muito com o processo de troca, são importantes parceiros comerciais e nós não devemos permitir nenhum retrocesso nisso, porque ele será ruim para as duas sociedades. Então, o clima na área política não é dos melhores, pelo que a gente vê aí na imprensa, né? O nosso presidente Bolsonaro torceu e se manifestou favoravelmente à reeleição do Maurício Macri, por ser um alinhamento mais próximo, e trabalharam muito bem nesses anos. E também o presidente Fernandes não contribui em nada com a relação política brasileira, colocando ontem nas mídias sociais Lula livre e outras coisas. Então, na minha leitura, não deve ser por aí. Eu acho que a questão política deve ficar calma e permitir com que a condução da relação entre os dois países possa ser feita pelos ministros da Economia e do Desenvolvimento. Evitar as figuras presidenciais, porque elas não estão na direção correta com esses pronunciamentos, né? Então, esse é um ponto importante da questão política. E no agro, a ameaça principal é o aumento do custo de produção para os argentinos com a colocação desse imposto, que para o Brasil até seria favorável, mas não é isso que nós queremos, né? A Argentina teve um ganho de competitividade pela desvalorização brutal do peso. Está certo que boa parte da agricultura é dolarizada, os insumos e tudo isso, mas existe sim um pouco de componentes que são em peso, e ela ganhou margens nesse período. Então, a volta das retenções, se isso acontecer, e eu torço para que não, vai tirar margem da produção argentina, tende a prejudicar, dependendo da violência com a qual esse imposto seja colocado, se ele for, prejudica a competitividade da Argentina, e para o Brasil é favorável, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos economias pujantes nos dois lugares. Professor Fava Neves, um prazer recebê-lo para análise nessa segunda-feira e aproveito para cumprimentá-lo pelo seu aniversário no dia de hoje. Muito obrigada pela presença, muita saúde e prosperidade para você. Agradeço a todos vocês, uma boa tarde e força para todo mundo. Vamos lá. E o Banco Central do Brasil divulgou hoje o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia do país. E um dos destaques é a melhora da perspectiva no crescimento da economia ainda em 2019. A projeção do PIB passou de 0,88% para um crescimento de 0,91% neste ano. O IPCA, indicador oficial da inflação, subiu de 3,26% para 3,29%. E a taxa Selic, na visão do mercado, deve encerrar o ano a 4,5%, ou seja, com espaço para novas quedas em relação ao patamar atual, que é de 5%. O dólar, na visão do mercado, vai encerrar o ano valendo R$ 4,00. Vamos agora analisar essa melhora na expectativa para a economia brasileira com o economista Pedro Paulo Silveira, da Nova Futura Corretora. Pedro Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. O que está levando o mercado a melhorar as projeções para o PIB ainda em 2019? Boa tarde, Kelly. Tudo bem? Na realidade, essa melhora é uma melhora possível do ponto de vista estatístico, porque de 0,88 que estava na semana passada para o 0,91 dessa semana, você tem uma pequena diferença que é relativa à margem de erro. Mas o que está sustentando o otimismo no crescimento econômico do último trimestre, quem sabe para o primeiro trimestre do ano que vem, é a liberação do fundo de garantia. A liberação do fundo de garantia pode, de fato, trazer um impulso adicional para a economia e melhorar as projeções para o ano que vem. É isso que a gente está esperando. Bom, isso quer dizer que 2020 tende ainda a ser melhor do que 2019, porque a gente tinha uma expectativa um pouco mais moderada, agora é aprovada a reforma da Previdência, aparentemente o humor começou a melhorar, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde e tem mais economistas, inclusive grandes bancos, avaliando que 2020 pode ser ainda melhor. Como você está nesta condição, neste cenário? Eu tenho uma projeção de retomada ainda moderada da economia do ano que vem, e justamente por conta de já ter uma base muito baixa em 2019, a taxa de crescimento para 2020 pode melhorar. O mercado está com uma média de 2% de crescimento para o ano que vem. Eu acredito que a economia pode chegar a crescer 2% se a economia global confirmar o otimismo em relação
a possibilidade de negociação dos Estados Unidos e da China e encerramento da guerra comercial. Se isso acontecer e a economia global não produzir um choque negativo para a economia o ano que vem, aqui no Brasil, a gente pode crescer 2% com tranquilidade. Agora, como está a sua expectativa para a taxa de juros? Tem reunião do Copom nesta semana, o mercado prevê que vai ter nova queda, um novo corte. Você também acredita que vamos encerrar o ano com uma taxa de juros ainda mais baixa? Então, com certeza. Eu acho que a gente vai ter mais 2 quedas até o final do ano, encerra o ano em 4,5%, e o ciclo total de redução da taxa de juros vai acabar ao redor de 4%. Bom, muito obrigada, Pedro Paulo Silveira, pela presença. Desejo uma ótima semana e volte sempre. Obrigado, Keren, para você o mesmo. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.